A gente recebe aqui no 360 a economista-chefe da Galápagos Capital, Tatiana Pinheiro, já na tela comigo. Tatiana, muito boa tarde. O que já é possível se depreender do que foi anunciado por Donald Trump? Ainda falta clareza, né, de todo o impacto do que ele assinou lá nos Estados Unidos, mas como que isso pode afetar o Brasil na sua avaliação? Olha, ele ainda vai anunciar, né? Ele só agora, o que ele fez foi uma ordem, né? Assinou uma ordem para que o secretário de Comércio, ele olhe país a país e faça aí o ajuste da tarifa de reciprocidade, né? Então, tudo isso, e o secretário que estava na live, na coletiva junto com ele, pontuou que isso tudo ainda está sendo estudado e vai ser informado a partir do dia 1 de abril para o Donald Trump, para o presidente, e a partir do dia 2 estaria good to go, né, pronto para deslanchar. O que a gente sabe, então, é que eles, daqui até 1 de abril, eles vão estar estudando, então isso vai entrar para mais um estudo ali que o secretário do Comércio vai ter que fazer a respeito do comércio dos Estados Unidos e bilateral com cada país, né? E que a partir do dia 1 de abril aí vem uma série de tarifas para o mundo todo, né? O que a gente também sabe é que o Brasil pratica uma alíquota, uma tarifa de importação sobre os produtos americanos elevada, né? E isso é um pouco característica dos países subdesenvolvidos. Então, a Índia tem uma tarifa elevada, ele até menciona na live, a África do Sul tem uma tarifa elevada, para você ter uma ideia, Chile e Colômbia aqui na América Latina não tem tarifas tão altas, mas Brasil tem. Na média, de acordo com o Banco Mundial, até o ano de 2023, essa alíquota de reciprocidade, a alíquota que a gente coloca nos produtos que a gente importa dos Estados Unidos, na casa dos 11%. E a alíquota que os Estados Unidos coloca sobre os produtos que ele importa, na média, é na casa dos 2%, 2,2%. Então, só essa diferença entre a alíquota que ele pratica, os Estados Unidos pratica, e a nossa, você tem 9%, né? Nós estamos lá no 11% e eles praticam 2%. E é justamente essa equalização que os Estados Unidos quer. Ou ele traz a alíquota dele, no caso do Brasil, né, para os 11% que a gente está, ou a gente tem espaço para negociação e a gente pode baixar essa alíquota e ficar mais próxima dos Estados Unidos. Vai depender da negociação. Agora, de cara, se for um ajuste dos Estados Unidos para a alíquota brasileira, isso dá um impacto de menos exportações brasileiras para os Estados Unidos, né? Pode ficar aí em torno de 3 bilhões, se a gente pensar no ajuste para a alíquota aqui, desses 11%, isso daí iria um impacto nas minhas estimativas ao redor de 3 bilhões de dólares de menos exportação por conta do aumento da alíquota. Agora, a gente ainda tem que ver o que os Estados Unidos, no dia 1 de abril, ele traz, porque o 11% é a alíquota média brasileira, segundo o Banco Mundial, mas etanol tem uma alíquota mais alta que isso. Bens de consumo tem uma alíquota mais alta, fica na média 11%, porque combustível tem alíquota zero, por exemplo. Tatiana, deixa eu trazer a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para a conversa, que também quer te fazer uma pergunta. Fernanda Manhota. Oi, Tatiana, boa tarde. Obrigada por se juntar a nós na nossa cobertura do 360. Eu gostaria de te ouvir um pouco a respeito de um cenário prospectivo que já parece bastante, na verdade, realista para vários economistas, né? Aquele cenário em que as medidas protecionistas do governo Trump acaba gerando como consequência o encarecimento do produto nos Estados Unidos, uma onda de hiperinflação em vários setores e, evidentemente, isso vai desembocar em pressão sobre juros. A gente já viu as primeiras trocas de farpas entre o próprio presidente Trump e Jerome Powell, né, o presidente do Fed. Como é que essa medida de hiperinflação e eventual pressão nos juros americano pode impactar em termos de desafios e oportunidades para o mercado de capitais do Brasil?
Ah, impacta, porque, bom, tarifa de importação, ela causa aumento de inflação para o país que aplica, que adota isso, né? Então, o protecionismo deixa o produto mais caro, né? No caso, por exemplo, a alíquota sobre o aço, né? Que 25% em cima das importações, todas as importações de aço. A indústria americana, ela depende, né, dessa importação, né? O aço que ela importa faz sentido dentro da cadeia produtiva dela. Se ela vai importar esse aço num preço mais caro, com 25% acima, ou se ela vai para um produto nacional que necessariamente é mais caro, porque senão ela não estaria importando, isso é aumento de preço. Então, e aumento de preço dá menos espaço para o Banco Central cortar juros, né? Eles estão no movimento de corte de juros, mas num eventual retomada de aceleração da inflação, aí o Banco Central americano não vai ter espaço para cortar juros. E aí a taxa de juros americana é a taxa livre de risco no mundo, né? Então ela serve de parâmetro. Então, se a taxa de juros americana continuar num patamar elevado, a gente vai continuar na mesma situação que a gente viu aí no ano passado, que é pouco fluxo para emergentes, pouco fluxo de capital para emergentes, né? E pouco fluxo de capital para emergentes e um ambiente de dólar mais forte, principalmente que a gente viu no final do ano, dólar mais forte perante as outras moedas. Então, além deles causarem inflação no país deles, por conta das alíquotas que eles colocam e que encarece o produto produzido e vendido lá dentro, eles acabam causando inflação nos outros países, porque o dólar mais forte e as moedas mais fracas, por exemplo, um real mais fraco, acaba impactando a nossa inflação aqui também. Pois é, Tatiana, deixa eu vou, estava olhando aqui para baixo, peço desculpas, mas é porque a Priscila Yazbek acabou de me compartilhar comigo o comunicado oficial da Casa Branca, que aí acho que vale a pena a gente detalhar o trecho, como você mesma explicou, né? Ainda tem muita coisa a ser detalhada, a ser explicitada até 1º de abril, né? E que data tão simbólica, que coincidência essa, né? Para os americanos, o April's Fool. Mas, enfim, aqui nesse comunicado oficial da Casa Branca, fala especificamente do etanol brasileiro e faz menção ali. Em 2024, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares do etanol do Brasil e os americanos exportaram para os brasileiros apenas 52 milhões. E aí, com isso, justifica e faz a citação de que a tarifa do etanol brasileiro nos Estados Unidos é de 2,5%, a do etanol americano no Brasil, 18%. Só que na conta, né, nessas várias contas, país a país, produto a produto, não é só uma questão de tarifa, às vezes é uma questão também de demanda. Por exemplo, os Estados Unidos podem não ser autossuficientes em todos os produtos que têm uma taxação maior. Como é que é a complexidade disso e o quanto que isso pode afetar as próprias relações de outros países terceiros, né? Eu digo, à medida que um mercado se fecha do ponto de vista dos Estados Unidos, quanto Brasil e China, por exemplo, poderiam abrir outros mercados entre si? Como é que isso, na sua visão, vai mudar o tabuleiro do comércio exterior? Olha, tem, né? Vai ter essa compensação, vai ser a busca por novos mercados, só que vai ser a setor assim, se ele for numa política de ajuste de produto a produto, é esse que é o ponto, né? Não está claro como é que vai ser feito. Se vai ser feito, vai olhar a tarifa média de cada país, né? E os Estados Unidos ajustar essa tarifa média, ou se vai ser produto a produto, né? O produto a produto é bastante complexo e aí tem esse ponto que você ressaltou da demanda, o quanto que os Estados Unidos é autossuficiente no produto que ele está tentando, que ele, por exemplo, pretende acertar a alíquota de reciprocidade, né? Então, e a história para o país que produz, né, que está exportando para os Estados Unidos, também é a mesma, né? Vai depender do quanto que os Estados Unidos é importante dentro das vendas desse produto, né? Por exemplo, o aço.
no caso, né? Vamos usar o exemplo do aço. 55, historicamente, 55% do que a gente exporta de aço, a gente exporta para os Estados Unidos. Em 2024 parece que isso subiu para 60%. Então, de 55% a 60% para os Estados Unidos. Não tem como você compensar isso com o resto do mundo, porque a gente exporta muito mais para os Estados Unidos do que a gente exporta para os demais países. Para você ter uma ideia, na nossa balança do aço, né, do que a gente vende de aço externamente, tem primeiro lugar Estados Unidos, segundo lugar é a Argentina, mas assim, é muito diferente. A gente exporta para os Estados Unidos caso de 7, 8 bilhões de dólares e para a Argentina 1 bi. E esse é o segundo lugar, e aí menos ainda para os demais lugares, né? A gente exporta, do total de aço que a gente exporta, assim, 60%, quase 60% vai para o destino dos Estados Unidos e os outros 40% vai para o resto do mundo. Então, mesmo que a gente aumente a nossa exportação para o resto do mundo, ainda não dá para compensar a falta dos Estados Unidos. Vai ter outros produtos que não, que Estados Unidos não é relevante. O caso do alumínio mesmo, os Estados Unidos não é relevante, a gente realoca, né? O etanol, o Brasil também não é autossuficiente em etanol, né? Então, tanto que a gente importa, né? Então, vai ser caso a caso. O que dá para resumir, agora que a gente não sabe ainda se ele vai fazer setorialmente, se vai fazer produto a produto, se ele vai fazer ajustando a tarifa média de cada país. O que dá para dizer é o seguinte: essa política protecionista, se for levada ao fim e ao cabo nos Estados Unidos, ela vai resultar no encolhimento do fluxo comercial mundial. É isso que eu acredito. Vai resultar no encolhimento do fluxo comercial internacional, vai resultar na desaceleração econômica não só dos Estados Unidos, como de outros países, por exemplo, a China, né? E aí é uma má notícia para emergentes, porque, tirando algumas exceções, a maioria dos emergentes, o principal parceiro, né, o principal destino de exportação é a China. Se a China tem uma redução de demanda agregada, se o crescimento chinês cai, é menos exportação desses países. Esses países vão exportar menos. Não vão poder exportar para a China, porque a China vai estar desacelerando, não vão poder exportar para os Estados Unidos, porque vai ter aumento de alíquota, então não vão estar competitivos. Então, é um empobrecimento do mundo como um todo. Com inflação. Oi? Apertemos com todos, inflação. Apertemos todos os cintos, então, e vamos esperar o que vem pela frente. Isso. O importante, assim, eu acho que é bom ressaltar o seguinte, que aí, veja, eu assinalei um cenário extremo, né, que é se ele leva ao fim e ao cabo o que ele falou em campanha ou o que ele está sinalizando agora. O que é mais provável? Eu não acredito que o mais provável é ao fim e ao cabo. Eu acredito que o mais provável são negociações, né? Eu acho que ele justamente está fazendo isso para trazer os países para negociações. Então, os países vão baixar um pouco a alíquota, por exemplo, essa de reciprocidade, vão acabar com algumas barreiras tarifárias, vamos negociar a cota, e aí os Estados Unidos não vai de produto a produto aumentando aí a alíquota do que ele importa. Eu acho que a gente vai ficar no meio do caminho, né? Mas realmente, se for ao fim e ao cabo o que ele traçou na campanha e o que ele fala nos discursos, é menos crescimento, é menos corrente de comércio e menos crescimento. Mas eu não acho porque não é interessante para os Estados Unidos, então eles vão ficar no meio do caminho. Eu acho que a gente vai renegociar muito, né? Principalmente a parte das alíquotas de importação nos comércios bilaterais. Haja conversa pela frente. Nós ouvimos aqui a economista-chefe da Galápagos Capital, Tatiana Pinheiro, a quem agradeço muito. Fernanda Maniotti também me ajudando nesta conversa. Muito obrigado. Até a próxima, Tatiana. Até a próxima. Obrigada. Boa tarde.